GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 61, capítulo 3, Desvantagens. 11ª interação, lista de desvantagens. De hemofilia até irritabilidade. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de desvantagens. Hemofilia, uma desvantagem de menos 30 pontos. O personagem é hemofílico. Um ferimento, por menor que seja, não cicatriza a menos que seja enfaixado. Caso contrário, o personagem pode sangrar até morrer. Qualquer ferimento não tratado sangra uma razão igual ao número de pontos de dano original por minuto. Por exemplo, um ferimento não tratado que provoca a perda de 3 pontos de vida provocará a perda de outros 3 pontos de vida depois do primeiro minuto e assim por diante até ser estancado. Um teste de primeiro socorro é suficiente para cuidar da maioria dos ferimentos. No entanto, qualquer ferimento perfurante no tronco provocará uma lenta hemorragia interna. Um ferimento desse tipo causa dano como explicado no parágrafo anterior, até que o personagem receba os primeiros socorros. No entanto, mesmo estancado, o ferimento continua causando dano igual ao original, mas apenas uma vez por dia, até ser tratado de maneira apropriada. Somente uma cirurgia ou a cura sobrenatural será capaz de estancar a hemorragia interna ou restaurar os pontos de vida perdidos devido a esse ferimento. O personagem morre se não houver tratamento adequado à disposição. O hemofílico não pode ter uma HT básica maior do que 10. Hiperalgia, baixo limiar da dor, menos 10 pontos. O personagem é muito sensível a dores de todos os tipos, dobra o efeito de choques causados por ferimentos. Exemplo, se o personagem perder 2 pontos de vida, sua DX sofre uma penalidade de menos 4 no próximo turno. Ele também sofre uma penalidade de menos 4 para resistir a nocautes, atordoamentos e torturas físicas. Sempre que sofrer mais do que 1 ponto de dano, ele precisa de um sucesso em um teste de vontade para evitar chorar, possivelmente revelando sua presença e impondo uma penalidade de menos 1 na reação a indivíduos machões. Honestidade, menos 10 pontos. O personagem deve obedecer à lei e buscar sempre dar o melhor de si para que outros também o façam. Numa região onde existe pouco ou nenhuma lei, ele não fica fora de si, mas agirá como se as leis do seu lugar de origem estivessem em vigor. O personagem também assume que os outros são honestos, até que ter alguma evidência do contrário. Ele deve fazer um teste de IQ para ver se ele percebe que uma determinada pessoa pode estar sendo desonesta, sem ter visto uma prova. Isso é uma desvantagem, porque muitas vezes limita as opções do personagem. Ele deve fazer um teste de autocontrole sempre que se defrontar com leis irracionais para ver se há necessidade de violá-las. No caso de um fracasso, o personagem deverá obedecê-las, sejam quais forem as consequências. Se conseguir resistir aos seus impulsos e agir desonestamente, deve fazer um outro teste de autocontrole depois disso. No caso de um fracasso, ele se entregará às autoridades. O personagem pode brigar, ou até mesmo começar uma briga se fizer dentro da lei. Ele pode até matar no duelo legal ou em defesa própria, mas nunca conseguirá assassinar. Ele pode roubar se houver uma necessidade muito grande, mas apenas como último recurso, e deve tentar reembolsar as suas vítimas mais tarde. Se for preso por um crime que não cometeu, mas tratado de maneira justa e receber uma promessa de um julgamento, o personagem não tentará escapar. Ele sempre cumpre a palavra. Numa guerra, pode agir desonestamente contra o inimigo, mas não se sentirá bem com isso. O personagem pode mentir se isso não significar violar a lei. A veracidade é uma desvantagem diferente. Naturalmente, a honestidade traz recompensas. Se o personagem conseguir sobreviver num só lugar por tempo suficiente, será reconhecido por sua honestidade. O mestre pode conceder um bônus de mais 1 nos testes de reação que não envolvam o combate, ou de mais 3 em questões que envolvam a verdade ou a honra. Esse bônus representa, em sua essência, uma reputação gratuita. Horizontal é uma desvantagem de menos 10 pontos. O personagem tem uma postura horizontal, como a de um gato. Ele é capaz de se manter sobre as pernas traseiras por curtos períodos de tempo, mas acha muito desconfortável. Ele consegue utilizar uma das mãos, se as tiver, enquanto se ergue sobre os outros membros, ou até as duas se estiver sentado. Nos dois casos, seu deslocamento terrestre é 0, enquanto ele estiver realizando essas ações. O personagem é capaz de carregar um objeto em uma das mãos, mas não manuseá-lo enquanto se move com metade de seu deslocamento. Se tiver o tamanho de um ser humano, ele ocupa 2x no mapa de combate. Por ter uma postura horizontal, o personagem não consegue colocar todo o seu peso em um chute. Penalidade de menos 1 por dado em um chute. Ignora essa penalidade se ele possuir garras, pois esse atributo abrange as adaptações necessárias para atingir o alvo com força total. No entanto, a penalidade ainda se aplica se o personagem só tiver cascos. Um personagem aéreo ou aquático não pode adquirir essa desvantagem. Se o personagem estiver totalmente adaptado a um ambiente tridimensional, sua postura corporal é irrelevante. Identidade secreta é uma desvantagem de custo variável. Uma identidade secreta é um tipo especial de segredo, envolve outra persona utilizada pelo personagem para cometer atos que não gostaria que fossem atribuídos à sua pessoa pública. Só seus familiares e amigos sabem disso e ele está disposto a ir até o fim para manter sua privacidade. Isso se qualifica como uma desvantagem porque limita o comportamento. É muito difícil, geralmente ilegal, manter uma identidade secreta. O mestre sempre deve fazer um teste para verificar se a identidade secreta do personagem será incluída na sessão de jogo, assim como ocorre com qualquer segredo. Em caso positivo, isso normalmente assume a forma de alguém que está ameaçando revelar essa identidade ao mundo.
Uma pessoa com status 3 ou mais recebe menos 10 pontos pela identidade secreta, devido à atenção dada pela mídia e pelo público e seus movimentos. Nesse caso, o mestre deve introduzir um desafio à identidade em um resultado menor ou igual a 7, em vez de menor ou igual a 6, como de costume. De resto, uma identidade secreta funciona exatamente como um segredo, e seu valor em pontos depende da gravidade da consequência desencadeadas pela exposição do personagem. Identidade trocada, nós já falamos anteriormente. Impulsividade é uma desvantagem de menos 10 pontos. O personagem odeia falar e pensar, ele prefere a ação. Quando está só, ele age primeiro e pensa depois. Em um grupo, quando seus companheiros desejam parar e discutir a situação, ele dá sua opinião rapidamente, talvez nem isso, e depois parte para a ação. Interprete essa característica. O personagem precisa de um sucesso no teste de autocontrole para ser capaz de esperar e ponderar. No caso de um fracasso, ele deve agir. Incapaz de aprender. Menos 30 pontos. O personagem não pode gastar seus pontos para ampliar ou melhorar a DX, IQ, perícias ou vantagens mentais, nem adquirir novas técnicas ou familiaridades para acompanhar as perícias que ele já possui. Ele está limitado às suas habilidades iniciais. O personagem ainda pode aumentar sua ST e HT ou adquirir vantagens físicas com permissão do mestre. Da mesma maneira, incapaz de aprender não impede que ele adquira perícias temporárias, utilizando, por exemplo, a vantagem habilidades modulares. Personagens com cérebros eletrônicos costumam possuir essas duas características. Essa característica é mais adequada a golems, mortos-vivos irracionais, robôs ou outros autômatos. Incapaz de falar, menos 15 ou menos 25 pontos. O personagem tem uma capacidade de fala limitada. Essa característica é dividida em 2 níveis. Incapaz de falar. O personagem é capaz de emitir sons vocálicos, vociferar, resmungar, cantar, mas seus órgãos de fala são incapazes de produzir as modulações sutis necessárias à linguagem. Ele ainda poderia adquirir as vantagens arremedo ou voz melodiosa, ou a desvantagem voz irritante, mas não gagueira. A maioria dos animais tem essa característica, menos 15 pontos. Mudez. O personagem não é capaz de emitir sons. Toda a comunicação com os outros deve ser feita sem a fala, por escrito, linguagem de sinais, código Morse, telepatia, etc. O tempo gasto para se comunicar dessa maneira conta integralmente para o aperfeiçoamento por meio do estudo das perícias relacionadas. Nenhum teste é preciso nem permitido quando o personagem tentar se comunicar com outros PCs que não conhecem sua linguagem de sinais. Interprete isso por sua conta. Não é possível ter quaisquer outras características relacionadas à fala, menos 25 pontos. Incapaz de sentir prazer, menos 15 pontos. A parte do cérebro responsável pelo prazer está desgastada ou não existe no personagem. Ele não é capaz de apreciar o sabor de uma boa refeição, o prazer do sexo, a beleza selvagem do combate. Ele pode nem mesmo se lembrar das sensações causadas por tudo isso. O personagem é capaz de fingir, mas sofre uma penalidade de menos 3 em todos os testes de boemia, conhecer arte erótica e jogos de azar. As outras pessoas reagem diante dele com uma penalidade entre menos 1 e menos 3 em qualquer situação em que sua falta de capacidade de sentir prazer se torna evidente, a critério do mestre. Uma reação ruim resulta em ridicularização por parte das pessoas cultas, rejeição por parte de uma amante e não em violência. Algumas sociedades com tecnologia extremamente avançada podem realizar cirurgias para produzir esse estado, como uma forma de punição. Nesse caso, o personagem não planejará uma vingança, pois não sentirá prazer algum nisso. Indeciso, menos 10 pontos. O personagem tem dificuldade para se decidir. Enquanto só existir um caminho para seguir, ele não terá problemas, mas sempre que tiver de fazer escolhas, ele fica confuso. O personagem precisa fazer um teste de autocontrole toda vez que se deparar com uma escolha, modificado para baixo de acordo com o número de alternativas existentes. Menos 2 se houver 2 alternativas, menos 3 se houver 3 e assim por diante. No caso de um fracasso, ele não faz nada. Ele pode fazer um novo teste a cada minuto ou a cada segundo durante um combate ou qualquer outra situação de tensão, até conseguir se decidir. Depois disso, ele age normalmente até a próxima vez que precisar tomar uma decisão. Se for indeciso e confuso, o personagem precisa fazer um teste como descrito anteriormente para decidir que atitude vai tomar. Quando obtiver um sucesso, ele deve então fazer outro teste de autocontrole para desvantagem confuso, para verificar se será capaz de agir de acordo com a sua decisão. Indiferente, menos 5 pontos. O personagem raramente percebe as coisas que não estão relacionadas às suas atividades imediatas. Ele deve fazer um teste de autocontrole quando encontrar algo estranho. No caso de um fracasso, ele ignora o fato. O personagem reage a tudo que é novo com uma penalidade de menos 1. Indulgente, menos 15 pontos. O personagem é extremamente consciente de suas emoções e de outras pessoas e se sente obrigado a ajudar aqueles que se encontram à sua volta, mesmo seus inimigos legítimos. Ele deve fazer um teste de autocontrole sempre que estiver em uma situação onde poderia prestar auxílio ou onde recebeu um pedido de ajuda, mas deseja resistir. No caso de um fracasso, ele deve prestar auxílio mesmo que isso implique em desobedecer às ordens ou na possibilidade de cair em uma armadilha. Ingênuo, menos 10 pontos. O personagem não compreende nenhum
tipo de comentário inteligente ou tentativa de seduzi-lo, bônus de +4 para resistir a sex appeal. Ele também não entende o significado de coloquialismos, nem tem qualquer noção de boas maneiras, o que impõe uma penalidade de -4 sobre a técnica trato social. O personagem tem certos hábitos que incomodam os outros, e pode adquirir um ou dois desses hábitos como peculiaridades. A reação da maioria das pessoas diante dele sofre uma penalidade de -2. Ao contrário daqueles que sofrem de circunspecção, o personagem consegue fazer piadas, embora elas não tenham graça nenhuma, e é capaz de apreciar o humor pastelão e escrito. No entanto, ele raramente entende o humor verbal, principalmente se ele for o alvo. Teste de IQ -4 para ver se ele percebe que é o motivo da piada. Ao contrário da credulidade, o personagem costuma perceber quando alguém está querendo tirar vantagem dele, exceto em público. O indivíduo com essa desvantagem não é mais suscetível à lábia do que o normal, a não ser quando alguém está tentando convencê-lo de que um membro atraente do sexo oposto está interessado nele. Essa desvantagem é mais apropriada para gênios desligados, marcianos, etc. Inimigos é uma desvantagem variável. Um inimigo é um NPC, grupo de NPCs ou organização que atua ativamente contra o personagem em todas as aventuras. Alguns querem matá-lo, outros têm objetivos mais cruéis. Você deve estabelecer a natureza do inimigo quando criar o seu personagem e explicar ao mestre por que ele está atrás dele. O mestre tem a liberdade para acrescentar outros detalhes que considerar apropriados. O valor em pontos do inimigo é definido pelo seu poder, intenção e frequência de participação. Quanto mais poderoso for o inimigo, mais pontos ele vale como desvantagem. O mestre define seu valor. Observe que quando o inimigo é uma organização, o valor em pontos se baseia no número de indivíduos que estão atrás do personagem, e não no tamanho geral do grupo. O único indivíduo menos poderoso que o PC, criado com cerca de 50% do total de pontos do PC, menos 5 pontos. Um único indivíduo de poder igual ao PC, criado com cerca de 100% do total de pontos do PC, ou um grupo pequeno de indivíduos menos poderosos, 3 a 5 integrantes. Por exemplo, um cientista louco ou os 4 irmãos do homem que o personagem matou em duelos, custam menos 10 pontos. Um indivíduo mais poderoso que o PC, criado com 150 pontos do total de pontos dele, ou um grupo de tamanho médio com indivíduos menos poderosos, 6 a 20 integrantes. Por exemplo, um indivíduo sobre-humano ou o departamento de polícia de uma cidade, um contingente de centenas de pessoas, mas eles não estão todos atrás do personagem ao mesmo tempo, menos 20 pontos. Um grupo grande com indivíduos menos poderosos, 21 a 1000 integrantes. Um grupo de tamanho médio que inclui alguns indivíduos formidáveis, ou sobre-humanos, por exemplo, o FBI ou a máfia, menos 30 pontos. Um governo inteiro, uma escola de feiticeiros, uma organização de super-seres ou qualquer outro grupo formidável, menos 40 pontos. Casos especiais. Existem 2 casos especiais para os quais é preciso ajustar os custos fornecidos anteriormente antes de multiplicar esse valor para determinar a intenção e a frequência de participação do inimigo. Desconhecido. O personagem sabe que tem inimigo, mas não tem ideia de quem seja. Revele ao mestre o nível de poder desse inimigo e deixe-o criar em segredo, sem fornecer nenhum detalhe. Esse elemento surpresa aumenta o nível de poder efetivo do inimigo e, portanto, o valor da desvantagem em menos 5 pontos. Gêmeo maligno. O inimigo se parece com o personagem, fala como ele, talvez até mesmo use o nome dele, mas age de modo completamente diferente. As outras pessoas acreditam que o personagem sofre de desdobramento da personalidade e agem de acordo com essa crença. Penalidade de menos 3 em todas as reações. Pode ser que ele nunca encontre seu gêmeo maligno, mas vai ouvir falar dele, especialmente quando estiver levando a culpa por algo que não fez. Um gêmeo maligno costuma ter as mesmas perícias e habilidades do PC, mas suas desvantagens mentais são opostas ou distorcidas. Isso faz dele um inimigo equilibrado de menos 10 pontos. Se ele for mais capacitado do que o PC, recebe pontos adicionais, já que está equipado para fazê-lo parecer louco e prever e controlar suas ações. O gêmeo maligno é mais capacitado ou possui habilidades que o PC não tem, a critério do mestre, menos 5 pontos adicionais. O gêmeo maligno é mais capacitado e possui habilidades que o PC não tem, a critério do mestre, menos 10 pontos. Intenção. Quanto piores forem as intenções do inimigo, maior será o multiplicador de seu valor. Observador. O inimigo persegue ou observa o personagem. Isso é muito irritante e torna quase impossível ter segredos, mas raramente se torna mais do que inconveniente. Exemplos: um jornalista agressivo perseguindo um político, detetives espionando um criminoso suspeito, vezes 1/4. Rival. O inimigo gosta de desviar a atenção do PC, ou de incomodá-lo, ou faz brincadeiras cruéis com ele, típico de gêmeos malignos, mas nunca fará nada para machucá-lo. Por exemplo, o rival amargurado de um político, detetives perturbando um criminoso suspeito, menos meio. Perseguidor. O inimigo planeja prender o personagem, arruiná-lo financeiramente, feri-lo ou prejudicá-lo imensamente de qualquer outra forma, ou simplesmente matá-lo. Exemplos: um assassino atirando em um político, detetives indo prendendo um criminoso suspeito, vezes 1. Frequência de participação. Escolha a frequência de participação como descrito em frequência de participação. Faça uma jogada no início de cada aventura ou de cada sessão de uma campanha contínua.
Limites de inimigos. Um personagem não pode ter mais do que 2 inimigos ou adquirir mais do que 60 pontos dessa desvantagem. Se todo o governo dos Estados Unidos estiver atrás do PC, o fato de seu ex-professor de faculdade ter ficado louco e também o estar perseguindo torna-se insignificante. Inimigos no jogo. Quando os dados indicam que o inimigo vai aparecer na sessão de jogo, o mestre deve decidir como e onde ele se envolve na trama. Se o inimigo for muito poderoso ou se alguns oponentes diferentes aparecerem ao mesmo tempo, isso pode influenciar na aventura inteira. Se adotar um inimigo muito poderoso, há uma grande chance do PC acabar preso ou morto em pouco tempo. Ele pode conseguir 60 pontos adotando um inimigo, FBI, 12 ou menos perseguidor, mas nesse caso todas as suas aventuras serão como a vida de um criminoso perseguido, e mesmo com 60 pontos adicionais, sua carreira pode ser curta. Por outro lado, se um personagem começar com um inimigo fraco a atuar com inteligência, pode ser que ele consiga matá-lo ou mudar permanentemente a postura dele com relação a si. Mas nada é de graça nesse jogo. Quando o inimigo é eliminado dessa maneira, o jogador tem 3 opções. 1. Pagar os pontos de personagem que recebeu como bônus pelo inimigo. Adotar uma desvantagem que supra os pontos recebidos como bônus. O personagem pode ter recebido um golpe na cabeça durante a batalha final, que o deixou meio surdo, ou poderá ter sido atacado por uma aranha gigante, deixando com aracnofobia. A nova desvantagem deve ter o mesmo custo que o ex-inimigo, ou menos, se o jogador quiser recomprar apenas uma parte da desvantagem. Se o jogador não conseguir pensar numa desvantagem adequada, o mestre sempre pode fornecer uma. Adotar um novo inimigo do mesmo tipo. Se o personagem pode ter derrotado o diabólico Dr. Scorpion, mas o irmão dele continuará sua obra maligna. Insensível, menos 5 pontos. O personagem é impiedoso, se não cruel. Ele é capaz de decifrar as emoções alheias, mas apenas com o objetivo de manipulá-las, pois não se importa nem um pouco com sentimentos e sofrimentos. E se impõe uma penalidade de menos 3 nos testes de pedagogia, nos testes de psicologia feitos para ajudar outras pessoas e não para identificar fraquezas ou realizar pesquisas científicas. Em qualquer teste para lidar com pessoas que sofreram as consequências de sua instabilidade no passado. A critério do mestre. Da mesma maneira, a reação das vítimas antigas e de qualquer pessoa com empatia sofre uma penalidade de menos 1. No entanto, a crueldade também tem suas vantagens. O personagem recebe um bônus de mais 1 nos testes de interrogatório e intimidação quando faz uso de ameaças ou tortura. Insônia, menos 10 ou menos 15 pontos. O personagem às vezes passa por períodos em que tem dificuldade para dormir. Nesses momentos, o jogador deverá fazer um teste de HT-1 uma vez por noite. Se for bem sucedido, ele adormecerá facilmente, encerrando o período de insônia. No caso de um fracasso, ele perderá 2 horas de sono nessa mesma noite, sofrerá todos os efeitos rotineiros de sono perdido, e o episódio de insônia se repetirá mais uma noite. No caso de uma falha crítica, ele não conseguirá dormir. O valor em pontos dependerá da gravidade do problema. Suave, o mestre jogará 3D em segredo para obter o número de dias que separam os 2 episódios de insônia, menos 10 pontos. Grave, o mestre jogará 2D-1 para obter o número de dias que separam os 2 episódios de insônia, menos 15 pontos. Independente da gravidade do problema, o mestre pode exigir um teste HT toda vez que o personagem passar por estresse prolongado. O fracasso significa que um episódio de insônia se iniciará imediatamente. Intolerância é uma desvantagem de custo variável. O personagem não gosta e não confia em pessoas que são diferentes dele. Ele pode ter preconceitos em relação à classe, etnia, nacionalidade, religião, sexo ou espécie. As vítimas de sua intolerância reagem diante dele com uma penalidade que varia entre menos 1 e menos 5, a critério do mestre. O valor em pontos depende da amplitude da intolerância. O teste de reação de um personagem completamente intolerante frente a qualquer pessoa que não pertence à sua raça, etnia, nacionalidade, religião ou espécie, escolha uma opção, sofre uma penalidade de menos 3. No caso de uma reação boa, ele vai tolerar a pessoa e será tão cortês quanto possível, apesar de frio e reservado. No caso de uma reação neutra, ele ainda tolera a pessoa, mas deixa claro, por meio de palavras e atitudes, que não faz a mínima questão de vê-la por perto e a considera inferior e ou repugnante. Se a reação for pior, o personagem pode atacar ou se recusar a se associar com a vítima. Uma intolerância desse tipo vale menos 10 pontos. Uma intolerância dirigida contra uma classe, etnia, nacionalidade, religião, sexo ou espécie específica vale desde menos 5 pontos contra vítimas que podem ser encontradas com frequência até menos 1, nada mais que uma peculiaridade desagradável se as vítimas forem raras. Intolerância G, menos 10 ou menos 20 pontos. O personagem é capaz de agir em poucos tipos de gravidade. Para um ser humano comum, as penalidades para qualquer gravidade, exceto a nativa, se acumulam em intervalos de 0,2 G, que nós vamos falar quando estivermos falando sobre gravidades diferentes. Se a penalidade variar em intervalo de 0,1 G, ela vale menos 10 pontos. Se variar em intervalo de 0,05 G, ela vale menos 20 pontos. Essa desvantagem só é permitida em campanhas que a viagem espacial é uma realidade. Inveja, menos 10 pontos. O personagem tem uma reação imediatamente ruim diante de outra pessoa que pareça mais inteligente, atraente ou em melhor situação do que ele. Talvez ele se oponha a qualquer plano proposto por um rival e odiará se alguma outra pessoa estiver em evidência. Essa desvantagem combina bem com megalomania.
Um PC invejoso impõe penalidade de -2 a -4 em relação às vítimas de sua inveja. Invertebrado, menos 20 pontos. O personagem não possui coluna vertebral, exoesqueleto ou qualquer outro suporte corporal natural. Ele utiliza sua base de carga total para empurrar coisas, mas apenas 1/4 da base de carga para calcular o peso de objetos que o personagem é capaz de erguer, carregar ou puxar. Apesar disso, essa desvantagem também apresenta um pequeno benefício colateral, a capacidade de se espremer por aberturas muito menores do que sugere seu tamanho. Observe que essa característica difere um pouco da definição biológica de invertebrado. Irritabilidade, menos 10 pontos. O personagem não tem um controle total sobre suas emoções. Ele deve fazer um teste de autocontrole em qualquer situação de tensão. Um fracasso significa que ele perdeu a paciência e tem que insultar, atacar ou reagir de alguma forma contra a causa de sua explosão. Então, estamos terminando por aqui o episódio de hoje da Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série e que continue nos apoiando. O RPG Next conta com diversos episódios de RPG jogados, contos narrados, outros episódios de regras de outros sistemas e também nós contamos com uma campanha de apoio no picpay.me/rpgnext e no padrim.com.br/rpgnext. Quando você nos apoia nesses lugares, você está ajudando o projeto a continuar. E mais, você está ajudando o próximo. Por quê? Todo o dinheiro que não é utilizado na manutenção do projeto é entregue a instituições de caridade. Então, vamos terminar agora esse episódio por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.